Todos os dias temos tido uma experiência com cada servo que o Senhor tem trazido para participar, para, ó Deus, trazer uma palavra, uma mensagem que vem do seu coração para nos edificar, e nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos tem confiado todos os dias aqui. Que o nome de Cristo continue sendo glorificado, continue sendo exaltado, que o Senhor, ó Deus, trabalhe nos corações e fortaleça as famílias aqui nessa noite. É o que nós queremos com esse propósito e período de oração. Fala conosco, nos abençoe e trabalhe em nossos corações aqui de forma poderosa e sobrenatural. Amém. Amém? Deus abençoe a sua vida, tá bom? Deus é bom. Maravilhoso. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Romanos. Romanos, capítulo de número 8. Né? Ontem a gente viveu aqui uma experiência maravilhosa no período da nossa oração. Eu recebi muitos testemunhos assim de irmãos, irmãs que compartilharam comigo, né, o quanto foram edificados, o quanto que foi importante a nossa intercessão, a nossa oração. E Deus, ele está no controle de tudo, né? E a gente está aqui somente obedecendo a sua direção, a sua voz. Queremos agradecer ao Senhor por isso, e eu creio que Ele tem feito, né, da forma que Ele mesmo quer fazer, né? Em cada reunião, em cada período de oração, que a gente esteja aberto. Eu acho que o que Deus espera é que estejamos todos os dias disponíveis. Dentro da nossa disposição, Ele vai continuar agindo, e eu creio que a disposição do nosso coração é quem possibilita, né, alguma coisa acontecer. Deus, ele vai sempre procurar aqueles que estão disponíveis. Entenda isso. Né? Muitas vezes nós damos desculpa porque não temos tempo, porque não podemos, porque não conseguimos e assim por diante. Mas na Bíblia, o tempo inteiro, Deus vai olhar para aqueles que estão disponíveis e vai usar aqueles que estão disponíveis. Não é o tema da mensagem, mas eu queria que você entendesse isso. Dispõe o seu coração em servir a um propósito maior, irmãos. A Igreja de Cristo, ela está avançando, o reino de Deus continua avançando. Amém? Esteja ligado, conectado a tudo que Deus tem feito e está fazendo e vai continuar realizando, porque Ele é Deus, Ele é soberano. Ele usa aqueles que se colocam à disposição dele, tá bom? Bom, abra sua Bíblia em Romanos, por favor. Romanos, capítulo de número 8, por favor. Romanos, capítulo 8, versículo de número... Vamos ler a partir do versículo 12, tá bom? Romanos, capítulo 8, versículo 12. Nós vamos ler até o versículo de número... Podemos ler aqui até o versículo de número 28. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 8, versículo 12 ao 28. Tá bom? É um texto bastante conhecido, mas eu queria tratar de algumas coisas tão importantes que esse texto traz pra gente. Romanos 8, capítulo 8, versículo 12 ao 28. Diz assim a palavra do Senhor, olha só. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados ao qual clamamos Abba Pai. Somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados.
Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade e não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos então que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Deus é bom. Maravilhoso. Você e eu fomos chamados com um propósito para um propósito, tá bom? Lembre-se sempre disso. Você e eu fomos chamados com um propósito e para um propósito. Eu não sei qual é o propósito que você tem, qual é o seu chamado. Não sei se você já conseguiu identificar o seu chamado específico no corpo de Cristo, na igreja de Deus. Todos nós temos dons e talentos e estamos servindo de alguma forma. Mas a verdade é que todos nós fomos chamados para uma única coisa, que é mais importante e principal. O ID de Jesus é para todos os cristãos. O ID de Jesus nos propõe na sua ordem imperativa. O ID em outras palavras, o que Jesus está querendo dizer para os discípulos é que enquanto vocês vivam caminhando na caminhada cristã, falando e estabelecendo o reino de Deus. Ou seja, não é ide propriamente, mas é indo pelo caminho, que você viva para glorificar a Deus e com a sua vida você testemunhe do amor de Deus para todos aqueles que ouvem, aqueles que recebem a palavra de Deus, que você seja esse agente transformador, esse agente de milagres para aqueles que precisam ser transformados. Então é indo pelo caminho. Então eu estou indo pelo caminho, eu estou vivendo a minha vida. Enquanto eu vivo a minha vida, essa caminhada com que eu vivo de forma a satisfazer o coração de Deus de acordo com o chamado, com o propósito que Ele me deu de forma pessoal. É óbvio que muitos são missionários, pastores, evangelistas e assim por diante. Alguns têm, de fato, um dom da comunicação, mas o dom do evangelismo, o dom do amor é para todo crente, lavado e remido pelo sangue de Jesus, que se preza e que entende o seu chamado, entende o seu propósito. Mais do que a gente pregar, irmãos, com palavras, nós precisamos pregar com a nossa vida e fazer Cristo conhecido, não por aquilo que a gente prega, pelo conhecimento que tem, o quanto que a gente ora, o quanto que a gente faz. Entende? Isso é fácil, porque a gente está fazendo muita coisa na atividade da igreja. Mas não é o que a gente faz que, de fato, revela Cristo para as pessoas, propriamente, na igreja, entende? Até porque, irmãos, a igreja está salva, né? Quem está dentro da igreja já está salvo. O que nós precisamos é resgatar aqueles que estão perdidos aí fora. Então a gente precisa continuar a nossa vida indo pelo caminho, indo pela nossa caminhada, fazendo a diferença, alcançando pessoas com o nosso testemunho. Se você olhar um texto lá em Apocalipse, as pessoas serão convencidas pela palavra do nosso testemunho. Elas não vão ser convencidas muitas vezes por ouvir uma pregação propriamente, por ouvir um ensino, por ouvir uma oração,
propriamente. Muitas vezes, pessoas que nós evangelizamos a vida inteira, falamos de Jesus, pregamos o evangelho, né? Elas não se convertem quando nós pregamos, mas elas se convertem quando nós agimos e vivemos uma vida na nossa caminhada que glorifica a Deus e que expressa Cristo a partir das nossas ações. Amém? Mais do que falar, mais do que pregar. Billy Graham vai dizer isso, né? Um grande evangelista chamado Billy Graham, no século passado, esse homem fez coisas assim extraordinárias. As cruzadas evangelísticas geravam ali conversões em massa. E ele diz que se necessário você usar alguma palavra, você pode usar na pregação do evangelho. Se necessário for, use alguma palavra. Ou em outras palavras, que a gente pregue com a nossa vida. E esse texto que nós lemos está trazendo para nós essa reflexão, e eu quero falar aqui de forma bem clara para você nessa noite. Obrigado, Rose, por colocar a referência. Eu fixei aí para você que entrou agora, saber quais foram os versículos que nós lemos. Romanos 8, do 12 ao 28, tá bom? Então, nós lemos sobre nós trouxemos essa palavra que vai produzir em nós essa filiação. Nós somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus de todo o reino de Deus que já foi estabelecido sobre a nossa vida. Nós estamos vivendo debaixo de uma manifestação do reino que está sendo a cada dia revelado a cada um que é lavado e remido pelo sangue de Jesus. O reino de Deus está entre nós e ele está revelando dia após dia uma porção do seu reino, abrindo o nosso entendimento, nos gerando em cada um de nós maturidade, trazendo para cada um de nós mais e mais motivação enquanto ao propósito da nossa vida, do nosso chamado, daquilo que ele confiou a cada um de nós, né? E no meio desse processo da nossa caminhada, a gente precisa olhar para textos como esse e entender isso, que ele nos chama a viver uma vida não segundo a carne, mas porque viver segundo a carne vai gerar para cada um de nós morte. E se pelo Espírito mortificarmos os feitos do corpo, certamente nós encontraremos vida, né? O versículo 12 e 13 vai trazer essa reflexão. Versículo 12 e 13 está dizendo para nós que Deus espera que vivamos uma vida pelo Espírito, e essa vida que nós vamos vivendo pelo Espírito de Deus, ou em outras palavras, vamos vivendo uma vida no Espírito ativa, uma vida de oração, uma vida de comunhão, essa vida espiritual que nós vamos vivendo em Cristo Jesus vai gerando em nós cada vez mais a oportunidade para que se manifeste em nós e através de nós a nossa verdadeira identidade de filhos e que tipo de filhos nós temos sido. E aí é interessante que a palavra no versículo 14 diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção pelo qual clamamos Abba, Pai. Em outras palavras, Paulo está escrevendo para esses irmãos dizendo que nós recebemos o espírito de adoção ao qual clamamos Abba, Pai. Esse espírito de adoção é o espírito que nos dá a certeza da nossa filiação. Mas ele está falando também da maneira com que esses filhos precisam viver. Precisamos viver uma vida guiados pelo Espírito Santo. Acho que a coisa mais difícil na caminhada cristã é viver uma vida 100% conduzida e guiada pelo Espírito. Por quê? Porque existe de fato uma grande luta. Se você olhar o capítulo 7, Paulo ele vai se colocar na condição de miserável homem que eu sou. Porque o bem que eu quero fazer eu não faço. O mal que eu não quero, eu faço. E ele se coloca nessa condição dizendo que miserável homem que eu sou. Mas ele está dizendo isso por quê? Porque existe uma luta interior, existe uma batalha no seu íntimo. Eu não sei se acontece com você, mas existem momentos que a gente fica revoltado com muitas coisas, ou estamos tão cansados da quarentena, estamos tão cansados de todo o isolamento, de tantas outras coisas, que nós muitas vezes queremos, sabe,
pensamos assim, puxa vida, eu vou fazer alguma coisa para mudar tudo isso, e a gente não pensa nas nossas ações e nas consequências das nossas ações. E aí nós fazemos coisas ou pensamos coisas que não estão alinhadas com a vontade de Deus e não são próprias de alguém que diz ser conduzido pelo Espírito. Não é verdade? Eu não sei você, mas eu tenho recebido alguns pedidos, né, de oração, eu tenho recebido ligações de pessoas que me pedem oração porque elas não estão conseguindo suportar o contexto do convívio familiar. Por quê? Porque as pessoas estavam tão distantes, tão desconectadas, e depois, né, em outro dia vou preparar algo para falar um pouco mais sobre isso para as famílias, para que você entenda. Muitas famílias elas se colocaram numa distância tão grande, num isolamento tão grande antes da pandemia, que hoje elas estão se conhecendo dentro de casa. Hoje, os pais estão de fato conhecendo os filhos. Hoje, de fato, os pais estão conhecendo os filhos, de fato, os filhos estão conhecendo os pais, mas no sentido literal, sabe? Por quê? Porque existem conflitos, existem tantas coisas acontecendo em que o pai fala, puxa vida, onde que, né, o pai ou a mãe fala, onde que eu errei? E na verdade não é um erro que você cometeu com seu filho, não é nenhum tipo de erro, é porque muitas vezes nós ensinamos a palavra, colocamos os nossos filhos no caminho, apresentamos a palavra de Cristo para eles, mas talvez muitas das outras coisas que eles têm se alimentado, talvez até nesse processo de pandemia mesmo, existem muitas coisas que estão entrando às nossas casas que são frutos de uma carnalidade. São coisas que alimentam a nossa carne, entende? Não estou chamando você nem a sua casa de uma família carnal. Presta atenção para você não confundir o que eu estou falando. Estou dizendo que muitos de nós estamos revelando muitas das coisas que eram fruto de uma carnalidade que precisávamos talvez ter trabalhado ao longo dos processos da nossa caminhada com Deus e que de alguma forma nós não permitimos ser tratados. Por quê? Porque de alguma forma nós estávamos, de certa forma, acomodados. E talvez existam alguns conflitos dentro das famílias, muito por uma questão de imaturidade, talvez muito por uma questão de não compreender a profundidade das coisas espirituais. Porque quando olhamos para um texto como esse, vamos experimentar uma direção de Deus para cada um de nós como família. E a direção de Deus é que sejamos guiados pelo Espírito de Deus, porque é desta forma que seremos considerados filhos de Deus, né? Então, existe uma diretriz aqui no texto. Nós somos considerados como filhos de Deus quando nós mortificamos as obras da nossa carne, os feitos da nossa carne. E aí nós permitimos, então, o Espírito manifestar o seu fruto, manifestar aquilo que é espiritual, aquilo que é do agrado de Deus, entende? E mais do que isso, o texto bíblico está dizendo que desta forma nós somos guiados pelo Espírito, então somos considerados filhos de Deus. Por quê? Porque ele está dizendo o seguinte, Deus está revelando a vocês uma identidade. Vocês receberam o Espírito, porque vocês não recebestes o Espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. Aí ele está dizendo, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Você é filho de Deus. Né? Então, vamos pensar aqui comigo. Se talvez muitas coisas estão acontecendo dentro do nosso ambiente familiar, não quer dizer que... não quer dizer que nós erramos, né? Talvez você, pai e mãe, não errou na forma de educar. Talvez muito do que tem acontecido não é uma falha sua. Muitas vezes existe aí uma busca, né, dos filhos e até mesmo nossa como pais, né, e
e adultos, né, dentro do nosso ambiente familiar, ou da nossa vida como servo de Deus, né, nós temos a opção de nutrirmos a nossa carne, né? E aí é interessante que o texto bíblico vai dizer para nós, no versículo 12 e 13, que se nós nutrimos a nossa vida carnal, nós vamos encontrar morte. A morte no sentido de distanciamento de Deus, de separação da comunhão com Deus. E alguém que vive separado da comunhão com Deus não consegue discernir as coisas do Espírito, ou a vontade do Espírito, ou o desejo do Espírito. E aí Paulo, quando ele fala no capítulo 7 que o bem que eu quero fazer eu não consigo, porque existe uma luta carnal, existe uma guerra nos seus membros, existe uma guerra no seu interior. E essa é a batalha que talvez muitos de nós estejamos enfrentando nesse momento de isolamento na nossa casa, ao ponto de olharmos para alguns conflitos existenciais e até mesmo familiares por conta daquilo que está sendo o alimento. Nós estamos todas as noites reunidos aqui orando e buscando, né, em Deus, orarmos pelos nossos filhos e pela nossa família. Mas muitas vezes os nossos filhos também estão sendo bombardeados por muitas coisas que são carnais, né? Eu vou pegar um exemplo aqui, tá, gente? Entendam, eu espero que vocês tenham maturidade, né? Eu sei que vocês têm maturidade, mas nem todo mundo está orando todas as noites aqui. E não estou dizendo que ninguém é obrigado a estar conosco todas as noites, esperar 23 e 33 para orar conosco. Mas nem todo mundo da nossa comunidade como um todo está orando. Se as pessoas estão há 40 dias praticamente dentro de casa e elas não estão orando, o que está acontecendo com elas? Elas estão sendo nutridas de alguma forma. Elas não estão só nutrindo o seu corpo físico, elas também estão nutrindo a sua vida espiritual de alguma coisa. Se elas não estão nutrindo a vida espiritual, da vida de oração, de uma vida devocional, existe espaço contínuo na vida delas para que a carne delas seja alimentada por aquilo que é fruto do quê? Fruto do quê? Fruto da cobiça, do desejo carnal, da lascívia, né, das concupiscências da carne, das paixões carnais. E é interessante que nós somos filhos de Deus e não existe dúvida a respeito. O texto está dizendo para nós que não existe dúvidas. O nosso espírito testifica com o Espírito de Deus que nós somos filhos, fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Mas a questão aqui do texto é que a palavra usada aqui, que seremos guiados pelo Espírito de Deus, então nós somos guiados pelo Espírito de Deus, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Está dizendo que existe uma característica e uma qualidade de filhos. Existem filhos que, por mais que eles estejam há anos na igreja, talvez muito pelo fato deles estarem alimentando e nutrindo as suas paixões e as suas vontades carnais, eles vivem uma vida superficial na relação com Deus. E aí essa vida superficial vai nos colocar numa condição de filhos imaturos. Existem os filhos imaturos e existem os filhos maduros. Filhos que têm maturidade. E é isso que eu quero tratar. Filhos imaturos, a palavra aqui é a palavra utilizada, né? O versículo 14 diz que a palavra lá no original, né, no grego é téquina, é os filhos que são os filhos nascidos de novo, são os filhos que são bebês, que estão sendo gerados. Ontem nós falamos de algo, nós estamos gerando algo, sim ou não? Estamos gerando algo. Eu creio que e aquilo que nós estamos gerando em oração na nossa casa, nos nossos filhos, nós estamos gerando algo para a vida, nós estamos gerando algo para a vida, estamos gerando algo para a vida na nossa casa, estamos gerando filhos, estamos gerando um tempo novo na vida dos nossos filhos, da nossa família. Eu creio nisso e eu quero dizer para você que talvez muitos de nós estejamos vivendo conflitos nesse momento por uma imaturidade que está sendo revelada na nossa casa. E eu acredito que Deus está nos chamando para intercedermos sim. Intercedemos sim para que Deus traga experiências espirituais a fim de amadurecer a fé de cada um dos nossos filhos, da nossa própria vida. Talvez existem partes das nossas coisas e nós não temos a humildade às vezes de ouvir o outro, porque a nossa verdade é a verdade, a nossa opinião é a opinião que tem que prevalecer.
E como imaturos, nós queremos, de alguma forma, convencer o mundo de que estamos certos, de que somos as pessoas mais certas e somos os doutores desse tempo para tentar convencer as pessoas, né, de que a nossa opinião é que tem que ser aceita, a nossa vontade é que tem que ser, é que tem que prevalecer. Aquilo que a gente fala é que é a lei, é que é verdade. Quando na verdade, irmãos, nós muitas vezes agimos de forma imaturas. Então, o texto vai dizer para nós que essa expressão do versículo 14 dos filhos ali é o filho que é gerado, que é nascido de novo, que é imaturo por sua vez. E aí você precisa entender aqui um conselho. Esse filho é um filho que vai manifestar as coisas de uma criança, vai manifestar atitudes de uma criança, de uma criança imatura. Quando você vê o texto lá de 1 Coríntios, Paulo escrevendo sobre o amor, ele está dizendo o seguinte: quando vocês eram meninos, eu falava com vocês como meninos, porque eu não podia falar com vocês como homens e mulheres espirituais. Né? Não podia dar a vocês um alimento sólido, mas depois que você deixa as coisas de menino, você passa então a comer um alimento sólido, entendeu? E talvez nesse dia Deus está querendo gerar em nós e despertar em nós o seguinte: talvez muito do que você tem vivido na sua casa é fruto de uma maturidade, não só pela obra carnal e pela vontade, por um alimento carnal que está sendo colocado, né? Existem tantas coisas acontecendo, né, gente? Existem tantas lives acontecendo e nem toda, por isso que eu falei, nem toda a comunidade cristã, nem todos os servos de Deus estão conectados nas lives cristãs, buscando o alimento, buscando fortalecer a mente, buscando fortalecer o espírito. Nem todo mundo está conectado com Cristo, nem todo mundo está vivendo essa experiência de amadurecer na fé, se fortalecer nesse tempo difícil e de alguma forma mergulhar numa intensidade de vida com Deus, de oração, entende? Infelizmente. E talvez muitos de nós temos visto na nossa própria casa que, por mais que você tenha tentado trazer para o seu filho, para sua filha, para os seus familiares o alimento da palavra e o compromisso com essa busca, nem sempre, né, existe uma palavra de Jesus lá que ele não teve honra na sua própria casa, na sua própria pátria. Às vezes nós conhecemos aquele ditado, né, que o profeta não tem honra na sua própria casa. Isso é uma grande verdade. Então eu quero tirar o peso do seu coração. Continue você buscando estar conectado. Sabe por quê? Porque as obras do Espírito e a luz do Espírito que habita em você, ela é poderosa para dissipar essas trevas e essas obras carnais. Ainda que as pessoas da sua casa não vivam nessa mesma conexão do Espírito, Deus tem usado você. E eu quero que você não abra mão, né? Eu quero orar para que você não abra mão de continuar buscando pela sua família, de continuar buscando pela sua casa. Irmãos, eu vou falar algo para você. Ontem, nós estávamos numa reunião tratando de algumas coisas para falarmos para as coisas que aconteceriam hoje. Aí eu entrei lá na live do nosso estudo bíblico, uma aula preciosa, um momento precioso. Nós não tínhamos metade das pessoas que estão comigo aqui nessa live das 23h33. Então, eu estou falando para vocês que Deus está nos chamando para um tempo. Está nos chamando para um tempo de amadurecermos, de aprofundarmos a nossa busca, de, mergulharmos no Espírito. E, infelizmente, muitos de nós esperamos, a água está no pescoço. E muitos dos servos de Deus estão esperando a coisa piorar, sabe? Irmão, não sei o que mais pode piorar, nós já estamos vivendo um processo caótico. Então o desejo de Deus é mostrar para nós que quantos de nós estamos sendo, às vezes, imaturos, quantos de nós estamos negligenciando, daqui a pouco tudo passa, mas aí, meu irmão, você se perdeu no meio da pandemia, você se perdeu no meio do isolamento, sabe por quê? Porque talvez o que você nutriu na sua vida não foi o Espírito, não foi a sua vida espiritual, foi a carnalidade. Então que você seja um agente na sua casa, né? Continue perseverando e entenda que nem mãe, não é você. Talvez o que a gente precisa é interceder para que Deus desperte aqueles que estão vivendo na carne, para que Deus trabalhe na vida daqueles que estão aí de alguma forma carnal.
nutrindo as suas obras, e aí isso está gerando a morte espiritual, a frieza espiritual. Então, quando eu faço uma crítica em relação à nossa live do estudo, é porque nós decidimos, né, fazer essa programação diária para que você pudesse desintoxicar daquilo que está nas mídias, desintoxicar daquilo que está aí o tempo inteiro, sabe? Como uma mensagem de destruição e de morte sobre as nossas casas. Aí nós estamos aqui trazendo um alimento que é espiritual, uma palavra que é espiritual, conselhos, direcionamentos, palavras que vêm produzir vida, e às vezes a gente vê as pessoas nutrindo a sua vida de outras coisas. Nós não podemos fazer a escolha pelas pessoas daquilo que elas estão comendo, entende? Mas eu quero que você entenda isso. Deus nos tem chamado para um tempo de nos alimentarmos das verdades dele. Saímos fortalecidos desse processo. Não estou trazendo essa palavra para trazer peso sobre você, porque eu sei que todo mundo que está aqui todos os dias. Mas eu estou dizendo para você que existem situações que não é culpa sua. Então é para tirar o jugo e tirar o peso do seu coração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Não se cobre, não se pese. Você está fazendo a sua parte. E o que a gente precisa talvez é orar e interceder para que Deus traga esse despertamento daqueles que estão vivendo a imaturidade. Nós estamos caminhando na luz da palavra de Deus e buscando o aperfeiçoamento dele todos os dias. Descansa o teu coração. E o que cabe a cada um de nós talvez é intercedermos intensamente para que nós, a nossa casa, possamos viver esse mesmo nível de maturidade. Amém? Então, o texto bíblico vai dizer para nós que não existe dúvida. O nosso próprio espírito testifica que somos filhos de Deus. O nosso espírito testifica com o Espírito Santo de Deus que fomos adotados, o qual clamamos Abba Pai. É aquele clamor do nosso próprio espírito que é recriado em Cristo Jesus. É regenerado em Cristo Jesus. Amém? Você foi criado de novo, foi regenerado em Cristo Jesus. Entenda isso. O que você pode fazer nesse tempo é despertar as pessoas à sua volta, despertar os amigos para estar conectado, para alimentarem a sua vida espiritual, não darem ocasião para as obras carnais, porque a obra da carne vai gerar em nós morte. Amém? É uma luta, irmãos, é uma luta, é uma batalha, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Amém? Vamos lutar e nós vamos conseguir colher frutos, não é isso, Fred? É isso aí, vamos colher frutos dessa nossa perseverança. Eu creio que vai ficar tudo bem, irmãos, vai ficar tudo bem. Amém? Sabe por quê? Porque, meu irmão, a Bíblia, os últimos versículos da Bíblia já mostraram para nós que vai ficar tudo bem. Amém? Não é porque eu estou falando, mas é porque Deus já falou e vai ficar tudo bem. Amém? Então, decida assumir essa posição. E que nesse processo nós estamos vivendo um processo de amadurecermos na nossa fé e na nossa caminhada. Olha só que interessante. Está falando desse filho, no original, o filho que é recriado. E aí a criança, infelizmente, o bebê, para quem tem filho pequeno em casa, Fred? O Gabrielzinho tem 2 aninhos, eu não lembro, é 2, né? Acho que é 2 aninhos. O Gabrielzinho, ele está numa fase que ele está se descobrindo, ele está descobrindo as primeiras palavras, está andando, correndo, subindo em todos os lugares, ele acha que ele é até o Homem-Aranha, né, Fred? E aí é interessante que o Gabrielzinho, ele ainda pede, ele ainda não consegue ter independência, certo? E ele, não sei se ele está usando fralda ainda, Fred. Está usando fralda? Só confirma, dá um joinha. Eu não sei se ele pede para comer, às vezes ele não pede, ele chora, né? Porque a criança é assim. A criança vai fazer no dia 8 agora, olha só, 2 aninhos. Então ele ainda usa fralda, né? Ele ainda não pede para comer, ele chora, ele resmunga, não é isso? E que mais? Criança é assim. Criança come, dá muito trabalho, você tem que ficar o tempo inteiro, 24 horas olhando o que ele está fazendo. Só hoje foram 6 fraldas. Olha só, é um pai, né? Falando. Haja din-din, né? E ele dá trabalho e ele faz caca, não é isso? Criança é assim. O filho faz muita caca, dá despesa e dá muito trabalho. O filho imaturo vai viver assim. Mas nós somos
chamados a Deus para viver numa outra perspectiva, dentro dessa filiação, como os filhos que vão manifestar a glória de Deus, filhos que vão revelar a glória de Deus, porque é isso que o mundo está querendo, é isso que o mundo está precisando, que nós, na qualidade de filhos, manifestemos essa maturidade. E nesse manifestar da maturidade, vamos então, ser um instrumento de Deus. E como instrumento de Deus, vamos produzir na vida das pessoas a esperança que elas precisam ver em cada um de nós. Olha só que interessante, é isso que eu quero dizer para você. Se você tem vivido isso na sua casa, né, e tem gerado sofrimento pela imaturidade, pelos conflitos, você tenta trazer o seu filho para o caminho, você tenta trazer a sua filha, você tenta trazer para alguns dos seus familiares que são, às vezes, né, inconstantes na caminhada, que são imaturos em algumas ações e decisões. Você talvez mesmo tenha errado por alguma imaturidade. Debruce-se sobre a palavra de Deus e tenha humildade também. Tenha humildade para viver essa mudança no seu coração e fala: eu preciso ser um filho mais maduro, eu preciso amadurecer em alguns aspectos, porque talvez você tenha, no meio da sua reação impulsiva, você tem de alguma forma feito alguma caca pelo caminho, né? Talvez diante de uma tentativa de convencer todo mundo de que a sua opinião é a certa, de que a sua vontade tem que prevalecer, diante daquilo que você bateu o pé e tem que fazer, tem que ser do seu jeito, tem que ser da sua vontade. Talvez isso tenha gerado em você talvez algumas atitudes imaturas, né? E tenha de alguma forma gerado conflitos e problemas. Entenda isso. Versículo 18, olha só o que Paulo está escrevendo. Porque para mim, eu estou certo, tenho por certo que os sofrimentos desse tempo, as dificuldades e as aflições desse tempo, também... versículo 17, né? Versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos desse tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Ele está falando do futuro, da eternidade? Sim, ele está falando de um outro momento, está. Mas ele também vai dizer para nós, versículo de número 19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Paulo está dizendo o seguinte: vai chegar o momento da redenção, mas enquanto não chega, as pessoas à nossa volta, né, a natureza, né, está falando da natureza, mas está falando o seguinte: as pessoas estão esperando a manifestação dos filhos. Mas aqui a palavra ela vai para um outro contexto. São os filhos que são os filhos amadurecidos. E aí a palavra no original não é mais os filhos da palavra lá da tradução grega, téquina, né? Os filhos que são nascidos de novo. Mas essa manifestação dos filhos de Deus aqui, que a natureza e a criação aguarda ardentemente com expectativa essa revelação dos filhos de Deus. Esses filhos aqui são os filhos ruiós, são os filhos que foram aperfeiçoados por todo o processo de sofrimento, que estão entendendo que Deus está revelando uma glória futura, e no meio desse processo nós estamos sendo aperfeiçoados, e a natureza está aguardando a manifestação dos filhos maduros de Deus, os ruiós de Deus, os filhos maduros de Deus, que vão se manifestar nesse tempo difícil, nesse tempo de adversidade, filhos que conseguem caminhar mais uma milha, entende? Quando Jesus está dizendo lá para os discípulos, em Mateus capítulo 5, se eu não me engano, no versículo 46 em diante, ele está dizendo a respeito disso. Os filhos maduros são aqueles filhos que têm a capacidade de andar mais uma milha. São aqueles filhos que são feridos numa face e eles viram a outra face. São esses filhos que vão manifestando as características do próprio Cristo. Filhos amadurecidos, que suportam caminhar mais uma milha, que se pedem uma túnica também, assim por diante. Você consegue entender isso? São esses filhos maduros que Deus aguarda, que a natureza está aguardando a revelação e a manifestação desses filhos.
São os filhos maduros que vão vivendo esse processo onde nós não só passamos, não só suportamos esses sofrimentos, nós entendemos que Deus está preparando e forjando em cada um de nós um nível de maturidade, de aperfeiçoamento da nossa fé. E nós vamos manifestar isso para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Então, se você tem vivido processos assim na sua casa, na sua família, entenda isso. Deus está gerando em nós um aperfeiçoamento da nossa fé e um nível de maturidade para que então possamos, manifestar o reino de Deus de forma com que a natureza e as pessoas estão querendo ver a manifestação de nós na qualidade de filhos maduros de Deus. Aí olha só, tem algumas recompensas. Aí está dizendo o seguinte, versículo de número... na esperança, né? Versículo 21... versículo 20, perdão. Pois a criação está sujeita à vaidade. Ele está dizendo, as pessoas estão sujeitas a todo tipo de vaidade. Está falando da criação. As pessoas que são criadas, que precisam ser alcançadas, elas estão sujeitas às vaidades. Então a gente sabe que muito do que acontece na nossa casa é fruto de uma vaidade, é fruto do eu, é fruto do egoísmo humano, é fruto daquilo que cada um busca no sentido dos seus próprios interesses e desejos. Está dizendo o seguinte, na esperança, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A gente sabe que, meu irmão, o final da história é um final feliz. Nós vamos reinar com Cristo e vamos triunfar sobre o pecado, vamos triunfar sobre a obra carnal que tenta o tempo inteiro lutar contra a nossa vida espiritual. E eu quero dizer para você, essa mensagem é uma mensagem de esperança para sua casa, para os seus filhos. Nenhum deles se perderá, nenhum dos seus filhos, nenhum da sua casa, da sua família vai se perder na obra carnal. Deus é poderoso para mudar todo esse cativeiro de, uma vida fadada ao fracasso, uma vida que nós perdemos para o pecado. Deus, Ele é poderoso para redimir todas essas coisas. Continue firme, continue olhando para a palavra de Deus, manifestando a maturidade. E a maturidade é essa maturidade de caminhar mais uma milha, ou seja, de suportar essas pessoas. Suportar aqueles que são fracos na fé, suportar aqueles que estão frágeis, suportar aqueles que dão trabalho, irmão, suportar aqueles que estão fazendo caca, aqueles que estão, fazendo sujeira, suportar aqueles que estão, de alguma forma, manifestando uma imaturidade. E é isso que Deus espera de nós, e que nós possamos nos fortalecer nessa noite, em nome de Jesus, suportando uns aos outros, manifestando o reino de Deus, sendo os ruiós de Deus, caminhando mais uma milha, suportando na caminhada, indo com eles um pouco mais, não abrindo mão, acreditando, investindo na vida deles. Amém? Suporte essas pessoas. Versículo de número 22, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta as angústias até agora. E versículo 23, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, nós sofremos com os nossos filhos imaturos, nós sofremos com aqueles que estão na imaturidade, sofremos, choramos, lamentamos. É isso, irmãos, faz parte da nossa caminhada. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito Santo. E igualmente gememos em nosso íntimo, pais de famílias que choram e sofrem, líderes que ficam tristes, que sofrem pela imaturidade, pela dificuldade, das pessoas entenderem que o alimento verdadeiro nós estamos produzindo aqui é o alimento espiritual, é o alimento da comunhão. Nós estamos aqui sofrendo, porque às vezes a gente vê as pessoas sendo nutridas e buscando nutrir as suas vontades e as suas paixões. Mas que a gente continue, chorando e gemendo. Olha só, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Da mesma forma que nós fazemos isso, gememos também por aqueles que estão fracos e fragilizados na sua caminhada. Versículo 24, porque na esperança nós somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência, e eu quero pedir a você, tenha paciência, continue aguardando pacientemente. E aí no meio dos cansaços, no meio do nosso cansaço, no meio de você nessa noite, a buscar o auxílio de alguém tão importante na nossa caminhada. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza,
porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Amém? Com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é quem intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vai ficar tudo bem. Talvez você tenha estado assim abatido, triste, com muita coisa que está acontecendo. Mas no nome de Jesus, irmãos, vai ficar tudo bem. Olha só, versículo 28 é o que eu quero compartilhar com você para fechar a nossa mensagem de hoje. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Você tem um propósito e talvez o teu propósito é continuar sendo filho maduro, manifestando o reino de Deus. E tenha certeza, vai ficar tudo bem, porque aquele que começou a boa obra em nós, no início dessa pandemia, no início desse isolamento, já falou para mim e para você. O último livro da Bíblia disse para a gente, a história final disse que vai ficar tudo bem. E eu vim dizer isso para você. Todas as coisas, ainda que você não consiga, sabe, com um coração pequeno, compreender, eu vim dizer para você nessa noite, vai ficar tudo bem. Todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Creia nisso, em nome de Jesus. Irmãos, eu alonguei um pouco a palavra para que a gente pudesse orar agora. Eu vou encerrar e peço para você voltar para a gente orar, tá bom? E nós já vamos encerrar porque amanhã tem mais uma porção, tá bom? Obrigado pela sua presença, espero que você tenha sido edificado e abençoado aqui essa noite pela mensagem, pela palavra do Senhor, tá bom? Você volta rapidinho para a gente orar. A minha meta é acabar meia-noite e 40. Nós vamos orar rapidinho aqui. Vou interceder por vocês, pelas nossas casas, pelas nossas famílias. E que Deus nos fortaleça e nos dê a graça de manifestarmos essa maturidade. Meus irmãos, eu sei que é difícil caminhar e ver aí a imaturidade de muita gente. É difícil, mas entenda isso. Deus nos chamou para vivermos essa manifestação da maturidade nesse tempo. Manifeste a sua maturidade como alguém fortalecido, como alguém que tem em Cristo a sua esperança. Tenha em Cristo a sua esperança. Manifeste esse filho ruiós, um filho maduro, um filho que consegue caminhar mais uma milha, o filho que, se te pedir a túnica, você também dá a capa, o filho que, quando é ofendido, consegue virar o outro lado. É difícil, mas é um desafio da caminhada. Amém? Em nome de Jesus, que a gente seja um agente de milagres nesse tempo. Vamos suportar e vamos olhar para o alvo, continuar olhando para o alvo, continuar olhando para Cristo e ser fortalecido na fé e na caminhada cristã. Estou encerrando, volta agora, gente, para a gente orar. Eu sei que chegou alguns pedidos aqui, eu já vou voltar orando. Você põe o seu pedido para a gente continuar orando. Quero agradecer as nossas orações. A Jaqueline, a Jaque, a nossa irmã lá da igreja, ela me mandou uma mensagem, eu ainda não respondi ela lá no WhatsApp, mas ela mandou a mensagem dizendo que o Nélio foi para o quarto, estava lá com uma situação bem grave, um conhecido dela. Deus mudou o quadro, ele está instalado no quarto, está se recuperando. Graças a Deus, meu irmão. Deus tem ouvido as nossas orações, tá bom? Vamos orar então? Deus é bom. Vamos lá, vamos orar. Pai, no nome santo de Jesus, nós nessa noite oramos pela vida dos nossos irmãos, das famílias aqui representadas. Clamamos a Ti, Deus, para que o Teu Espírito Santo nos fortaleça, nos dê a capacidade também de suportar aqueles que são fracos. Aqueles que estão fracos por permitirem, fracos no espírito, por permitirem aquilo que é fruto de uma carnalidade, ser e ter sido o alimento nesses últimos dias. Que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, possa fortalecer, ó Deus, e que o Senhor nos dê fortalecimento também
para que sejamos, ó Deus, o sustento para a vida desses nossos irmãos que precisam ser fortalecidos, que precisam ser, ó Deus, em nome de Jesus, fortalecidos em graça, fortalecidos na fé. Nós oramos nessa noite pedindo a tua intervenção, pedindo o teu favor sobre cada um deles. E que nós, ó Deus, entendamos que o Senhor nos tem chamado para esse tempo. Um tempo de sermos filhos maduros, de manifestarmos a maturidade. Ó Deus, que o Senhor também nos tire de cada um de nós qualquer pensamento, Pai, qualquer vaidade, porque esta palavra também está dizendo que muito do fruto da imaturidade é a vaidade, é a vaidade que nós permitimos às vezes manifestar, ó Deus, em nossas atitudes. Que o teu Espírito Santo possa arrancar isso de cada um de nós. E que nós, ó Deus, ao observarmos isso na vida de algum irmão, na vida de algum familiar, ó Deus, na vida de alguém da nossa família, sejamos, ó Deus, boca do Senhor na nossa casa, sejamos instrumento do Senhor na nossa casa, a fim de manifestar o teu reino, a fim de manifestar a tua glória, a fim de manifestar o teu poder, a fim de manifestar a tua graça, Senhor, a fim de manifestar a tua bondade. Oramos, ó Deus, nessa hora. Oramos pelos pedidos que chegam aqui, ó Deus, que o Senhor nos dê a graça de suportar aqueles que estão fracos, de suportar aqueles que estão, ó Deus, com dificuldade na caminhada, aqueles que estão, ó Deus, tendo a sua vida, ó Deus, a sua vida nutrida por desejos, ó Pai, carnais. Em nome de Jesus, que o teu Espírito, Pai, auxilie aqueles que estão fracos, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Nós não estamos aqui na qualidade de juízes, pelo contrário, estamos aqui, ó Deus, para suportar aqueles que estão fracos, a orar por eles e interceder por eles. E naquilo que é intercessão humana, carnal, aqui nossa, não tenha, ó Deus, capacidade de alcançar e de acolher. Que o teu Espírito possa sustentar, que o teu Espírito possa, nesta noite, ó Deus, fortalecer a vida dos nossos irmãos. E que o Senhor, ó Deus, trabalhe de forma graciosa na vida de cada um. Eu oro nessa hora, Pai, pedindo ao Senhor que quebre toda a retaliação espiritual sobre cada família aqui. Que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, cancele toda a retaliação espiritual na casa de cada família aqui representada. Que o Senhor cancele toda a retaliação. Em nome de Jesus, visita os nossos lares, cobre a nossa família, quebra de toda retaliação, de todo o dado inflamado. Em nome de Jesus, apaga isso das nossas casas. Eu abençoo, em nome de Jesus, a vida das nossas famílias. Peço ao Senhor, quebra toda retaliação espiritual que tenta, Deus, a alcançar os nossos familiares. Em nome de Jesus, abençoa a vida, Pai, do filho da nossa irmã Marta. Ele é autista, tem tido crises. Em nome de Jesus, coloca a tua mão sobre a vida dele. Em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, trabalhe de forma, Pai, na vida, ó Deus, dessa criança, filho, Pai, da nossa irmã Marta. Que o Senhor possa intervir de forma poderosa, dando estratégias, visitando de forma poderosa, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós oramos pela vida da Silvia, continua completando a obra do Senhor na vida dela. Oramos, ó Deus, por todos que precisam da tua intervenção, ó Deus. Em nome de Jesus, abençoa, Pai, no nome de Jesus. Abençoa, Pai, no nome de Jesus. Restaura a saúde daqueles que precisam nesta hora, Pai. Em nome de Jesus, move, Pai, o teu sobrenatural. Move o teu sobrenatural, ó Deus, em nome de Jesus. Nós te pedimos nessa noite fortalecimento, maturidade para as nossas famílias. Maturidade para cada um de nós. Enfrentarmos esses tempos. Ó Deus, que o Senhor, ó Deus, cancele, Pai, na vida dos meus irmãos. Todo mal-estar, ó Deus, nas casas, toda a crise de ansiedade, toda a síndrome do pânico, do medo, seja repreendida das casas, em nome de Jesus, das famílias aqui representadas. Todo pavor, todo espanto noturno, bata em retirada das casas, das famílias aqui nessa noite. Toda ansiedade, toda síndrome do pânico e do medo, bata em retirada, em nome de Jesus. Oramos, abençoando a vida dos nossos irmãos, das nossas famílias, pedindo a tua intervenção, e que o Senhor nos dê a graça de manifestarmos o teu reino, ó Deus, como filhos maduros, que a gente possa, Pai, se apegar a essa promessa, que as aflições desse tempo presente não podem ser comparadas à glória do Senhor que está sendo revelada a nós nesse tempo presente, está sendo revelada a nós nesse futuro próximo. O nosso futuro é o dia de amanhã, e que o dia de amanhã
possa produzir em cada família alegria, sorriso, que o Senhor possa produzir frutos de arrependimento na vida dos nossos filhos, que o Teu Espírito Santo possa produzir renovo sobre as famílias aqui, que o Senhor dê uma experiência nova a cada um dos nossos familiares que precisam de um encontro, de uma restauração, que o Senhor, pelo Teu Espírito, possa convencer de toda a resistência, toda a rebeldia, toda a imaturidade, quebra toda a semente de imaturidade, ó Deus, e proporciona nas nossas casas, ó Deus, arrependimento, restauração e milagres para a glória, honra e louvor do Teu santo nome. Pai, eu abençoo e declaro na vida dos nossos irmãos um tempo de paz, em nome de Jesus, um tempo de restauração para a glória, honra e louvor do nome de Jesus. É o que eu te peço nessa noite, declaro toda a sorte de bênção sobre as famílias aqui representadas. E o Senhor, ó Deus, fortaleça a vida dos meus irmãos e traga esse nível, Pai, de maturidade para caminharmos mais uma milha se for necessário, para suportarmos os fracos na fé. Ó Deus, e dentro da nossa casa, que o Senhor nos dê sabedoria e graça, fortalecimento, para lidar com qualquer atitude, com qualquer comportamento de maturidade. Que o Senhor nos fortaleça para suportarmos esse tempo, Senhor. E que nós possamos, ó Deus, trilhar um caminho de maturidade para a glória, louvor e honra do Teu santo nome. Eu oro abençoando as famílias aqui nessa noite e declaro um tempo de paz, um tempo de restauração sobre cada lar, sobre cada família de perto, de longe. Que o Senhor, ó Deus, visite mesmo de forma poderosa a vida dos nossos irmãos, que o Senhor trabalhe nos corações, cada pedido apresentado nessa noite, em nome de Jesus. Cada pedido que está sendo colocado diante do Senhor nessa noite, seja alcançado com graça, que o Senhor, ó Deus, trabalhe nos corações, restaure famílias, restaure casamentos, restaure relacionamentos familiares, que toda crise causada, Pai, toda crise de ansiedade causada por esse processo do isolamento, que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, expulse todo espírito de depressão, toda crise, Pai, toda síndrome do pânico, do medo, todo espírito de medo, de pavor, de terror noturno, nós repreendemos das casas, das famílias, para a glória, louvor e honra do Teu santo nome. Nós oramos pedindo ao Senhor, trabalha nos corações aqui, Senhor, fortalecendo a vida de cada família, cada servo, cada serva do Senhor, e que o nome de Cristo continue sendo glorificado. É o que nós te pedimos, oramos, agradecidos pela Tua bondade, pelo Teu favor sobre cada lar, sobre cada família aqui representada. Em nome de Jesus. Meus irmãos, que Deus continue fortalecendo você. Amanhã nós temos a nossa transmissão online, né? E que você seja abençoado, que a sua família seja abençoada em nome de Jesus. Tá bom? No nome de Jesus, que você possa nos acompanhar a partir das 10 horas. Faça o esforço para estar nutrindo a sua casa, a sua família, desse alimento espiritual que tem vindo todos os dias aqui na nossa comunidade. Eu acredito que nós, Casa de Oração, temos sido uma igreja diferente nesse tempo. Nós temos, de alguma forma, meu irmão, uma programação diária, uma programação diária e uma porção dobrada nessa programação diária todos os dias. Estamos aqui em 2 períodos do dia. Então que você abrace tudo que nós estamos vivendo nesses dias. Abrace isso. Abrace o alimento que vem da casa do Senhor, para sua casa, para sua família. Todo servo de Deus que está passando aqui tem uma palavra de bênção para a sua vida. Amém? Então, irmãos, em nome de Jesus, sabe, não é nutrido aquele que busca, né, em outras fontes, em outros lugares. Mas nós somos nutridos para sustentar a nossa casa, somos nutridos para sustentar a nossa família. Continue fazendo a sua parte, continue orando, buscando o favor de Deus, se fortalecendo e fortalecendo outros, para a glória e louvor do nome de Jesus. Tá bom? Continue fazendo a sua parte. Muito obrigado pela sua presença, que Deus continue te abençoando e te fortalecendo nessa noite. Tá bom? Às 10 horas da manhã, mais uma experiência online, direto da nossa casa. Louvor, palavra, adoração, contribuição. E lembre-se, né? Semana que vem, no próximo sábado, o nosso plantão para fazemos o serviço da entrega dos cálices. Traga as primícias, abençoe o reino de Deus. Meu irmão, todas as nossas cestas praticamente já foram, os nossos estoques já foram, famílias foram abençoadas. Foi pelo menos aí quase 90 famílias. Temos um agendamento para mais 30 pessoas. Estão no total de 120 pessoas supridas, abençoadas. Então, né, seja um instrumento de Deus para que os nossos estoques sejam
suprir-os, que a gente tenha uma arrecadação de mais 1 tonelada de alimento. Envie o seu recurso, né? Coopere com a obra de Deus, entregue o seu dízimo, a sua oferta, você que tem tido aí a possibilidade, faça isso pelos canais da nossa comunidade, seja um instrumento de Deus e um agente de milagres para a vida de tantos que precisam, amém, nesse tempo. Deus continue abençoando a sua vida, que o amor dele continue sobre você, que a graça dele seja sobre a sua casa e que o consolo do Espírito Santo te fortaleça, que na sua fraqueza o Espírito de Deus ele te fortaleça também, em nome de Jesus. Continue manifestando a maturidade, amém? A nossa casa nesses momentos precisa que nós nos manifestemos como filhos maduros. Suporte os fracos, suporte aqueles que estão, sabe, querendo entregar os pontos da sua própria vida. E que na sua casa, na sua família, você seja um agente de transformação. E que o espírito de morte, do suicídio, não apavore a sua casa. E que você seja guardado e protegido por ele, pela graça e pelo favor de Deus. Amém? Que a bondade do Senhor seja sobre você, a sua casa, sobre a sua família. Até amanhã, que Deus continue te abençoando, fortalecendo a sua vida, para a glória, louvor e honra de Jesus. Amém? Deus abençoe. Até amanhã. Deus abençoe. Fiquem na paz. Bom descanso a todos. Valeu, gente. Até mais. Tamo junto. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado.